Ok, pessoal, estamos aí falando um pouquinho mais agora do assunto da aula de hoje mesmo, dia 27 de agosto. Vamos falar uma aplicação. Já trabalhamos com problema com união e interseção na teoria. Hoje iremos falar sobre conjuntos discretos, ou seja, conjuntos em que os valores ainda são definidos como um, 2, 3, são contáveis. E aí na próxima semana vamos trabalhar com variáveis mais densas, né? Como por exemplo, eh, questão de intervalos nos números racionais, tá? Mas hoje vão ser só contáveis. Então, aplicação bem prática mesmo da disciplina de conjuntos. Bom, vamos ver o primeiro caso. Num grupo de motoristas, há 28 que dirigem carro, 12 que dirigem moto e 8 que dirigem carro e moto. Quantos motoristas há nesse grupo? E aí eu trouxe este tipo de problema porque as pessoas tendem a pensar que 28, né? Então vamos lá. Aqui tem o de carro, e aí são 28. Ah, mas tem 12 que dirigem moto. Ah, então vamos botar aqui. Moto, 12. E tem 8 que dirigem carro e moto. Tá certo pensar assim? Não, não está certo, pessoal. E por que que não está certo pensar assim? Porque nós temos a seguinte situação. Esses 8 que estão aqui, que são de carro e moto ao mesmo tempo, eles foram contados duas vezes. Eles foram contados tanto em carro quanto em moto, tá? Então, como que eu faço? Bom, se aqui era 28, não é mais 28. Eu queria a borracha. Será que consigo a borracha aqui? Consigo. Não é mais 28. E aqui também não é mais 12, tá? Então, agora é assim, ó. Esse aqui vai virar 20, tá? E esse aqui, 12 menos 8 é 4. Então, como que eu faço? Qual que é a solução, tá? Para saber o de todos. Bom, eu vou chamar de união, né? Quando eu falo de todo mundo aqui, é união. Então, C, união com M, ou seja, a união de carro e de moto, é a mesma coisa que os valores de C, tá? Que no caso, os 28, né? Mais os valores de M, colocar N de número, tá? Menos os valores da interseção. Por quê? Porque neste caso eu contei duas vezes. Esses 8, eles na verdade eu contei quando eu contei os 28 de carro e quando eu contei os 12 de moto, tá? Se eles não são de juntos, é assim. Então, agora do jeito que está aqui, que eu montei, eu tenho no total 28 com mais 4 são 32. Vamos ver se está certo mesmo. Olha, o número de que dirigem carro são 28. Mas os números que dirigem a moto eram 12, né? 12 menos os 8 que dirigem ao mesmo tempo, ó. 28 mais 12, 40. Menos 8, 32, tá? Eu pensei que ia ficar melhor aqui, mas parece que a visualização está um pouquinho mais complexa, né? Eu vou rabiscar melhor isso aqui no programa que eu uso e já volto com vocês. Ok, pessoal. Então aqui nós temos uma outra situação que vamos resolver utilizando aí o diagrama de Venn, tá? Eu vou dar um pouquinho mais de zoom e a gente consegue fazer aqui do lado. Olha a seguinte situação. Numa classe de 36 alunos, temos 19 jogam futebol, 25 jogam vôlei, 13 jogam basquete, 12 jogam futebol e vôlei, 8 jogam vôlei e basquete, 8 jogam futebol e basquete e 4 praticam os três esportes. Bom, como que eu vou responder isso? Tem duas formas, tá? A primeira forma é começando do meio e a outra é começando das pontas. Eu vou começar pelo meio. Vocês vão ver que é muito mais simples,
mas aí vai de cada um, tá? Eu vou colocar um verde e o outro vou colocar um preto, tá? Então tá bom. Então esse aqui eu vou chamar de futebol, esse aqui de vôlei e esse aqui de basquete. Aí eu vou começar pelo último, que ele fala que 4 praticam os 3 esportes. Então, se os 4 praticam 3 esportes, esses 4 vão estar aqui. Deixa eu fazer de preto. Tá ok? Esse 4 aqui é a interseção dos 3, não é isso? 8 jogam futebol e basquete. Futebol e basquete, 8. Só que já tenho 4 aqui. Então, no total, 4 aqui. Tá? Então, continua sendo a interseção entre futebol e basquete, 8. Só que eu já possuo 4 aqui. Então, faltam 8. Né? Faltam mais 4 para chegar a 8. Ok, ok. 8 jogam vôlei e basquete. Então, vôlei e basquete é essa interseção aqui. Mas, novamente, eu tenho 4 aqui. Faltam mais 4 para chegar a 8. Ok. 12 jogam futebol e vôlei. Futebol e vôlei são aqui. Já, né? São tudo isso aqui. Como eu já tenho 4 aqui, me falta 8. Ok. Aí vai lá. 13 jogam basquete. Os que jogam basquete são tudo isso aqui. Eu já tenho 4, 4, 4. 12. Falta apenas mais um para chegar no total de 13 que jogam basquete. É assim que se lê a interpretação, gente. Vamos lá. 25 jogam vôlei. Aqui eu tenho 4, 4, 8, com mais 8, 16. Faltam quanto para chegar em 25? Faltam 9, tá? E aí eu tenho que 19 jogam futebol. Se eu somar tudo aqui, 4 com 4, 8, com 8, 16. 16 para chegar a 19, faltam 3. Então 3 jogam apenas futebol. Aí tá lá. Quantos alunos da classe não praticam esse esporte? Se eu somar tudo, ó, se eu somar tudo aqui, ó, 4 mais 4 mais 4, 12, com mais um 13 dos basquete, né? Mais 3, 16, mais 9, 25. 25 com mais 8, 33. Então, quantos alunos da classe não praticam nenhum esporte, né? 3. Porque no total aqui deu 33, né? 33 para chegar a 36, que é o total, 3. Quantos praticam exatamente um? Ou seja, apenas estão em apenas um. Tem 3 aqui, 9 aqui e 1 aqui. Então, no total tem 13. Letra C. Quantos praticam exatamente 2 desses esportes? Exatamente 2 são os que estão em apenas 2, né? Então, é 4, 4 e 8. 16. Pessoal, é interessante porque eu vou aproveitar esse vídeo e vou falar de uma situação que é assim, ó. Ali eu trabalhei com a interseção entre 2 e aqui eu vou aproveitar e vou trabalhar a interseção entre 3. O que vai acontecer, tá? Então, eu vou chamar de A, B e C. Se eu quisesse saber quanto que está na união entre todos eles, é a mesma coisa que saber os elementos que estão em A, mais, eu falo em quantidade, tá? A quantidade dos elementos que estão em B, mais a quantidade dos elementos que estão em C. Aí eu vou começar a reduzir menos. Vou eu fazer aqui, mas vai ficar muito longo lá. Então, você podendo fazer aí no seu caderno longo, você faça. Porque aqui eu vou acabar estirando um pouquinho da atenção do desenho. Menos os que estão na interseção. Lembra que eu contei lá do caso da moto do carro? Eu estou contando 2 vezes cada uma dessas interseções aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu falo os elementos de A mais os elementos de B, eu contei 2 vezes esse aqui. Então, menos a interseção de A com B, menos a interseção de A com C, menos a interseção de B com C. Nisso, pessoal, olha o que aconteceu. Eu tirei essa interseção, tirei essa e tirei essa. Então, vocês estão vendo que de forma injusta eu tirei 3 vezes o do meio. Aí alguém vai falar, mas professor, o senhor também contou
contou 3 vezes o do meio? Sim, eu contei 3 vezes. Esse aqui, eu de fato contei o meio quando eu contei o A, contei quando eu contei o B e contei também o C. Mas quando eu tirei ele 3 vezes, eu descontei tudo. Então, para que não aconteça essa injustiça, eu faço mais os elementos que estão na interseção de B com A, B e C. Quer ver um exemplo? O próprio, tá? Que estão aqui. Então, se eu colocar todos os valores, deixa eu puxar uma borracha pequena. Ou será que é dessa aqui dá de traço? Não, já não deu, viu? Tem que ser a borrachinha pequena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar todos os valores que estão lá para a gente poder entender. Ou, ó, deu 33, né? A união dos três, não é isso? Que são os que praticam todos os esportes que eu tinha falado lá. Se a gente for puxar, ó, vamos chamar o futebol de A, o vôlei de B, né? E o basquete de C. Eu sei, deveria ser o contrário, mas agora foi, né? Só para seguir o padrão que está aqui. Eu tenho lá, deixa eu apagar todos os rabiscos para a gente poder ler de novo. Eu tenho que 19 jogam futebol, então esses 19 seriam os números de A. Então a união de todo mundo é os números de A, 19, mais os números de B, que ele fala que 25 jogam vôlei e mais 13, que é o número de C. Então, 25 mais 13. Eu estou contando os de futebol, os do basquete e do vôlei. Aí eu vou começar a tirar. Eu vou tirar os que jogam dois ao mesmo tempo, né? Ó, tá aqui, ó, a interseção dos dois. Então, porque eu estou contando ele duas vezes, concorda comigo? Eu contei tanto em um quanto no outro esporte. Então, eu vou tirar 12, eu vou tirar 8 e vou tirar 8. Então, 12 menos 8 menos 8. E vou somar 4 que jogam os três esportes ao mesmo tempo. Na hora que eu for somar isso aqui, ó, dá para cortar alguém? Vamos somar tudo logo, né? 19 mais 25 mais 13. 19 mais 13 dá 32. 32 mais 25 dá 57. Isso daqui, menos 16 com menos 12, dá menos 28, mais 4. Então, gente, olha só, 57 mais 4 dá 61. 61 menos 28 dá exatamente 33. Podem conferir aí. Então, de fato, dá certo essa minha lógica. Tá ok? Isso é para saber os elementos da união. Aí eu tenho aqui para a minha derradeira a seguinte situação que parece que é de lógica, mas dá para se resolver por conjuntos. Olha só. Admitindo verdadeiras as premissas, o professor não erra, João é distraído e quem é distraído erra, classifique em V ou F as seguintes conclusões. João não é professor, nenhum professor é distraído. Nós temos três conjuntos aqui, por mais que vocês não estejam enxergando, nós temos três conjuntos, que é o conjunto P, que vamos chamar de professores. Nós temos o conjunto D, que eu vou chamar de distraídos. E nós temos o conjunto dos que erram, que eu vou chamar de E. Se tudo aqui está certo, o professor não erra. Quer dizer que o conjunto de professores e dos que erram são disjuntos. Então, eu posso até fazer aqui dois conjuntinhos. Conjuntinho dos que erram e conjuntinho dos que são professores. Eles são disjuntos. Quando eu falo que vamos pegar aqui isso aqui. Quem é distraído erra, quer dizer que nem todo que erra é distraído, mas que todo distraído erra é. Então, eu tenho o conjunto dos distraídos dentro dos que erram.
tá? Olha só. Quem é distraído erra. Então, quem faz parte do conjunto dos distraídos faz parte dos que erram. Então, o D está contido em E. E João é distraído. Então, João está aqui, ó. É um elemento dentro do conjunto dos distraídos. Então, vamos lá. Letra A. João não é professor. Verdadeiro, né? Por quê? Porque se João fosse professor, ele não ia nem ser distraído, nem ia errar. E a D, nenhum professor é distraído. Também verdadeiro. Porque se todo distraído erra e o professor não erra, a gente conclui também que eles não possuem nada. Quando eu falo que nenhum professor é distraído, significa dizer que a interseção entre distraído e professor é vazio. E, de fato, como D está contido em E, ou seja, o conjunto dos distraídos está contido em E, e a interseção entre E e P é vazia, logo a interseção também entre os dois é vazia, tá? Então, a letra A e a letra B são verdadeiras. E olha que interessante, a gente parecia lógica, mas dá para fazer por conjuntos também. Essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.